conosco hoje à noite. Usa ele da tua maneira, do jeito que o Senhor me ensinou. Do jeito que ele sabe e entende expressar as tuas verdades conforme a tua palavra. E fala conosco, fala comigo hoje à noite. E que o nosso coração esteja aprisionado na tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus por isso. Também estou bem. Todos nós, esse mês, estamos no mês sabático. É o mês de julho que nós escolhemos e separamos para que os nossos pastores pudessem ministrar e nos ensinar sobre aquilo que eles têm aprendido a respeito de Deus. Hoje seria para minha esposa estar ministrando aqui para nós, mas ela não passou bem durante toda a semana, com todos os sintomas de dengue, e hoje começou coceira, né? E quando fala coçando que está sarando, né? Mas ela passou bem mal mesmo essa semana, né? Mas graças a Deus hoje acordou mais fortinha. E eu combinei com ela que eu vou ministrar hoje no lugar dela, e aí no próximo dia na minha escala ela vai ministrar aqui para nós, amém? Pode ser assim? Vocês me recebem? Amém. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Que dia que vai começar? Dia 17. Irmãos, dia 17, agora do mês de agosto, nós vamos começar aqui a nossa Escola de Missões Urbanas, a EMU. A EMU é uma escola patrocinada pela Jocum, né, que tem o apoio da Jocum, Jovens com uma Missão. E no dia 17 nós vamos ter aqui na cidade de Montemor a escola do EMU. Tá? É uma escola que já atua aqui em toda a região e no Brasil. Alguns dos nossos jovens participaram da última escola na cidade de Hortolândia esse ano. E nós decidimos trazer a escola para cá porque é uma escola muito boa e tem despertado pessoas para missões. Não apenas jovens, mas você também que tem um pique para missão e quer aprender, e quer saber e quer fazer missão de alguma forma, missões urbanas, venha participar da escola da EMU. Tá bom? Então vai ser aos sábados, começa no dia 17, normalmente das 8 até meio-dia, das 8h30 a meio-dia, todos os sábados, durante 4 meses. Durante a escola da EMU, você vai ter oportunidade de fazer 2 períodos práticos. No dia 12 de outubro, vai uma galera para evangelizar na Aparecida do Norte. E depois, qual que é a outra data? Você sabe? 15 de novembro, vai uma outra parte fazer missões nas comunidades no Rio de Janeiro. Tá? Não é obrigatório você ir para o prático, você pode fazer apenas a escola, porque o prático é um custo que vai sair do seu bolso. Tá? Então você tem que patrocinar esse prático, pedir ajuda para que os irmãos possam te abençoar, para que você possa ir. Tá bom? Mas são 2 práticos, né? Você vai aprender durante todas as práticas de missões, as estratégias de missões. Depois você vai para o prático, acompanhado de obreiros que são habilitados, tá? Para que você possa missionar. Tá bom, irmãos? A mensalidade do curso, 130. O que é 150? A inscrição é 150 e a mensalidade é R$130. Vale muito a pena. Eu quero despertar você que pode vir fazer essa escola. São só 4 meses. Tenho certeza que você vai sair mais e mais apaixonado pela pessoa de Jesus, como os nossos membros aqui que foram para a escola saíram daquele lugar. Muitas experiências, foram muito impactados no Rio de Janeiro, muitos subiram as comunidades e passaram por experiências lindas lá, tá bom, irmãos? Então vale a pena, procure a Rebeca ou o Vitor Hugo para que eles possam lhe dar mais informações. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, por enquanto. Irmãos, de todos os nomes de Jesus na Bíblia, nós estamos bastante acostumados a dizer Jesus, o Senhor.
E Ele é o Senhor. Ele é o Senhor sobre tudo, Ele é o Senhor sobre todos, Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Jesus, Ele é o Senhor. Nós também costumamos dizer e a referenciar Jesus como Jesus, o Salvador, porque nós antes estávamos vivendo uma vida perdida, uma vida de pecado, uma vida de angústia, uma vida de tristeza, e nós fomos alcançados pelo poder salvador de Jesus, e por isso nós referenciamos a Jesus como Jesus, o nosso Salvador. Mas há uma outra palavra, irmãos, que faz referência à pessoa de Jesus, e é sobre isso que eu quero dizer e conversar um pouco com você nessa noite, porque esse atributo de Jesus, essa palavra que aponta para Jesus, é muito pouco falada na igreja, que é Jesus, o Redentor. Quando nós olhamos para essa palavra, Cristo, o Redentor, talvez o máximo que você consegue a saber do que é o Cristo, o Redentor, é a pessoa da estátua, não é nem a pessoa, é a estátua de Jesus lá no Rio de Janeiro. Talvez esse é o único Redentor que você conhece. E você talvez não consegue olhar para Jesus como o seu Redentor. E eu não tenho sombras de dúvidas para dizer aqui nessa noite para você, e no final você há de concordar comigo, que a palavra Redentor é uma das palavras, dos atributos a quem se referencia ao Senhor, mais forte da Bíblia, porque Ele é o nosso Redentor. Quem aqui tem clareza do que significa Redentor? Erga sua mão. Poucos têm. E eu vou tentar explicar para vocês hoje. Quando nós dizemos Senhor, nós lembramos daquele que é o nosso mestre. Quando nós dizemos Salvador, nós lembramos daquele que nos salvou. Mas quando nós dizemos Jesus, Cristo, o Redentor, isso nos leva a olhar para a cruz, para aquilo que Jesus fez na cruz. Redentor é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Amém, irmãos? Toda vez que falamos de redenção, não há como falar de redenção se nós não olharmos para a cruz, se a nossa mente não nos levar para a cruz, se a nossa mente não nos levar para o sacrifício, se a nossa mente não nos levar para o sangue, se a nossa mente não nos levar para aquele momento de angústia, de tristeza e de dor de Jesus. Quando nós falamos sobre redenção, nós temos que ser levados para a cruz, porque foi na cruz, irmãos, que o nosso pecado foi pago. Foi na cruz que o sangue foi vertido e o nosso pecado foi pago. Redenção. Não tenho medo de afirmar que talvez, medo e talvez, fico um pouco confuso. Eu não tenho medo de afirmar que redenção é a principal teologia, doutrina da graça, que nós falhamos em não ministrar, em não pregar sobre redenção. Redenção, o que significa redenção? Redenção significa liberdade em troca de um alto preço. É isso que significa redenção. Antigamente, queridos, era fácil. No Velho Testamento e no Novo Testamento, as pessoas elas eram escravizadas. E haviam duas formas da pessoa ser escravizada. Ou de repente ela entrava em uma dívida profunda e ela não tinha mais como pagar a sua dívida. E não tendo mais como pagar a sua dívida, ela era levada cativa para aquele que era o credor. Assim ela tinha que trabalhar durante toda a sua vida como uma escrava daquele senhor, daquele credor. Uma outra forma de uma pessoa ser escravizada na Bíblia era através dos despojos da guerra. Quando uma nação ela vinha
E ela entrava em uma determinada nação e levava aquele povo cativo. E agora aquele povo, ele era destinado a ser escravos daquela nação. Havia essas duas formas de uma pessoa ser escrava. E uma terceira forma era a escravatura hereditária. O que é isso? O filho nasceu na escravidão. Entenderam? São as três formas da pessoa ser escrava. Quando tem uma dívida que ela não consegue pagar, quando no despojo de guerra ela é levada, ou quando ela nasce na herança da escravidão. Para nós, antes de nós entrarmos, irmãos, na questão da redenção, existem 4 teologias, ou alguns chamam de doutrinas, que são muito exploradas pela teologia reformada. Primeiro, que é a teologia da propiciação. O que é a teologia da propiciação? Teologia da propiciação é aquela que ensina, que mostra que nós fomos libertos, livres, nós fomos suavizados da ira implacável de Deus. O que significa isso? Que Deus, ele estava muito irado com a nação. Deus, ele estava muito irado com as nossas vidas. Deus, ele ficou muito irado esses dias, quando ele olha para aquela figura sendo blasfemada, a última ceia de Cristo. Tá certo, a última ceia de Cristo não foi aquilo ali, não era aquilo que Da Vinci pintou, mas aquilo representa o símbolo da nossa religião. E talvez você e eu ficamos bravos e falamos: Senhor, manda fogo nessa nação. Falou ou não falou? Derrama fogo lá, Senhor Deus, naquela nação. Quando vai vir o dia da sua vingança? Aí Deus fica lá: eu vou acabar com vocês. Tem gente que fala assim: por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não é? E se por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por que Deus não faz novamente? Irmãos, e Deus, ele está lá, ele está irado, ele está: eu vou acabar com vocês. E de repente, quando ele vai se levantar, Jesus, ele: calma, pai. Aí Deus, ele olha para Jesus, vê as marcas na mão de Jesus, vê os pés furados de Jesus, vê a marca, as cicatrizes. A ira de Deus é tirada do coração, porque ele olha para o sacrifício. Toda vez, irmãos, que Deus, ele fica irado com as nossas vidas, e Deus, ele quer, ele olha para Jesus, ele lembra da cruz, ele fala assim: o preço foi pago. O preço foi pago. Isso, irmãos, é a teologia da propiciação. Tem uma outra teologia, que é a teologia da justificação. O que é isso? Quando nós somos levados para o tribunal. Mais ou menos isso, tá, irmão? Conjecturando. Nós somos levados para o tribunal de Deus, e chega lá no tribunal, a sua vida cheia de pecado, a sua vida cheia de erro, você lá com cara de pecador, e Deus vai falar: agora eu te condeno, eu vou te condenar. Aí Jesus, ele entra na frente: pai. Aí Deus, ele olha para Jesus. Deus, ele lembra do sangue. Deus, ele lembra da dor. Deus, ele lembra do sacrifício. Aí Jesus fala assim: olha, pai, o sangue foi derramado, em mim eles são justificados. Olha, o homem pediu perdão, o homem se arrependeu, o homem está arrependido do seu pecado. Ele fez, mas ele não queria fazer, ele pediu perdão. Aí Deus, ele olha para a sua vida e fala: justo. Em Jesus você está justo. Amém, irmãos? Existe a teologia da reconciliação. O que é isso? Aquilo que mais ou menos aconteceu lá no jardim do Éden. Há uma separação entre o homem e Deus. O homem começa a ir para um lado e se afastar de Deus e se distanciar de Deus. Aí Deus, ele olha para o homem quer ir para lá, e Deus fala: tá bom, eu vou para cá. Você quer ficar longe de mim? Então eu vou vir para cá e você vai para lá. Há uma separação. Aí Deus novamente, ele olha para Jesus, e Jesus fala: pai,
A oração de João, no Evangelho de João, capítulo 17. Pai, assim como nós somos um, eu também quero ser um com eles, vamos todos ser um. Aí Jesus vai lá, ele pega na mão da humanidade que está indo para outro caminho, vai lá e gruda na mão de Deus, pega e ele reconcilia as nossas vidas com a vida de Deus. Isso, irmãos, é a reconciliação. Mas hoje nós vamos falar sobre redenção. E o que é, irmãos, a redenção? A redenção é o preço que você custou, é o preço que custou a Deus, o preço que Jesus pagou na cruz, para que hoje você pudesse estar aqui, para que hoje eu pudesse estar aqui. Quem estava na escravidão, ou quem vivia na escravidão, ou quem vive na escravidão, irmãos, só pode ser liberto pela obra e o poder do Redentor. É isso, irmãos, é isso, é isso. Somente o Redentor pode te tirar da escravidão. E é exatamente esse nome que leva a pessoa que é o libertador, o comprador. Isso se chama dinheiro da redenção. Quando uma pessoa ela ia lá e ela ia comprar um escravo e ela dava o dinheiro, aquele dinheiro era chamado de redenção. Agora você está livre, agora você pertence a um redentor, aquele que te tirou da escravidão. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Jesus, ele pagou o preço para tirar os grilhões do pecado. Uma vez que nós estávamos escravizados pelo pecado, Jesus, ele pagou o preço para nos tirar de lá. Hoje você tem o Senhor, hoje você tem o Redentor na sua vida. Glória a Deus, aleluia. No Novo Testamento há 3 palavras. Quando fala de redenção no Novo Testamento, as 3 palavras, eu fui estudar sobre isso. Palavras que vêm do grego. A primeira é agorazo, que significa mercado. Então a pessoa vai lá no mercado, ela olha para um produto no mercado, não que nós sejamos um produto, mas ela olha para algo que está lá no mercado e fala, aquilo lá eu quero. Vem da palavra agora, do grego, chama agorazo. Uma outra palavra também que está no Novo Testamento é exagorazo, que significa você vai lá no mercado, você pega aquilo, você paga o valor por aquilo e leva para a sua casa. Existe uma outra palavra que é a palavra lutron. E o que significa lutron? Significa exatamente libertar alguém. É a palavra mais clara no Novo Testamento sobre aquilo que significa redenção. Libertar alguém. Agorazo, comprar. Exagorazo, é seu, leva para sua casa. E lutron, você e eu fomos comprados por um alto preço. Aleluia. Todas essas palavras são usadas no Novo Testamento, irmãos. E eu quero que você saia daqui nessa noite com uma consciência de um Cristo Redentor, não mais olhando para uma imagem no Rio de Janeiro, não mais olhando, irmãos, para, talvez você até evita de olhar para o Rio, né? Até talvez você até evita de dizer Cristo meu Redentor, né? Com medo de estar praticando idolatria, porque a sua mente é automaticamente levada para lá. Mas hoje você vai sair deste lugar batendo no peito e dizendo: eu tenho um Redentor. Antes eu era escravizado pelo pecado, antes eu estava no mercado da escravidão, mas Deus, Jesus, ele foi lá, ele pagou um alto preço pela minha vida. Você tem um Redentor, eu tenho um Redentor, e a Ele nós devemos a nossa vida. A Ele nós devemos a nossa vida. Amém, irmãos? Estão comigo? Glória a Deus. Ao invés do nosso sangue, foi o dele.
ao invés da sua dor, foi a dele. Ao invés da sua morte, da minha morte, foi a dele. Esse é o alto preço, irmãos, que Jesus pagou. Efésios capítulo 1, o verso 7, diz assim: nele temos a redenção. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue. Fala comigo, sangue. O perdão dos pecados. Nele nós temos a redenção, através do sangue, e o perdão dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. É o sangue que verteu, irmãos, é o sangue na cruz, é o sangue que escorreu. Nele nós temos a redenção, nele nós estamos livres do pecado, irmãos, pelo sangue. Seu sangue leva-me. Como que é? Tem gente que tem medo de falar do sangue. Nós, um caminho para Ele. Foi o sangue, irmãos. Foi o sangue. Não tenha medo do sangue. Você pode ser nojento em relação a sangue. Você pode ter medo de ver sangue. Tem gente que vê sangue e desmaia, não é? Tem gente que vai tirar sangue e já olha para o outro lado assim, porque não pode ver sangue. Mas para o sangue de Jesus nós temos que olhar, irmãos, todos os dias, porque foi o sangue de Jesus, custou o sangue dele, a sua vida custou o sangue dele, irmãos. Aleluia, aleluia. Tito capítulo 2, verso 14, diz assim: o qual ele se entregou por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ele se entregou por nós. Ele se entregou por mim e por você, irmãos, para nos purificar para Ele. Agora a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: será que nós estamos retribuindo o valor que Ele pagou por mim e por você? Você acha que vir na igreja aos domingos à noite, você está pagando e retribuindo o valor da vida que um dia Ele entregou por você? Não, irmãos, não tem preço. Tem uma canção do Filho dos Homens que eu cantava há uns 20 anos atrás. Fala assim: erguer minhas mãos é tão pouco. Às vezes nós vemos aqui, nós erguemos a mão, achamos que estamos fazendo tudo, né? Dizer eu te amo é tão pouco. Tudo que nós fazemos, lógico que nós nos esforçamos, nós temos que nos esforçar. Erguer as mãos é tão pouco, ficar liberando palavras é tão pouco, mediante, irmãos, a tudo aquilo que Ele pagou e se entregou por nós. Lá no livro de Gálatas, a carta de Paulo a Gálatas, capítulo 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou. Nos resgatou. Ah, querido, você foi comprado, eu fui comprado. Ele nos resgatou. Ele foi lá no mercado de escravos e falou assim: João, Maria, Sônia, José, eu te compro, eu te quero. Você agora vai ser meu. Você tem um Senhor, irmãos. Você tem um Redentor. Deva a Ele a sua vida. Deva a Ele a sua vida. Era para eu estar morto, era para você estar morto, irmãos, mas Ele quebrou os grilhões que te prendiam, que me prendiam, e nos deu vida, e vida em abundante. Deva a Ele a sua vida. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz assim:
sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados. Resgatados significa comprados, tá, irmão? Redenção. Aqui está lutron, tá? Que foram resgatados da vossa vã maneira de viver, transmitida por herança dos vossos pais. Lembra, irmãos, da escravidão por herança? É isso que Paulo ele está falando para os Gálatas, né? Olha, vocês foram resgatados da vossa vã maneira de ser, dos seus pecados, que foram transmitidos pelos seus pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado e sem defeito. Ao invés da nossa morte, a dele; ao invés do nosso sangue, o dele. Glória a Deus. Lá no Velho Testamento nós temos uma história de redenção que está lá no livro de Ruth. Acho que alguém pregou sobre Ruth e Noemi aqui esses dias. A Ruth e a Noemi é o típico caso da pessoa que não tinha mais condição. Perderam-se todos os homens da família. E agora elas tinham que ser levadas como escravas. Em determinado momento, Noemi ela lembra de um parente chamado Boaz. E ela fala para Ruth assim: vai atrás de Boaz. Ele tem direito sobre nós. Ele tem direito de nos redimir. E ele tem direito de pagar a redenção. No Antigo Testamento havia apenas 4 maneiras de um redentor ter direito sobre uma vida. Primeiro, ele tinha que ser parente daquela vida. Se ele fosse parente daquela vida que estava escravizada, ele tinha o direito de redimi-la, pagando o preço, tá? Ele tinha o direito de ir lá e falar assim: olha, minha parente, está aqui o dinheiro, e agora eu vou comprá-la, eu vou dar a liberdade para ela. Essa era a primeira forma. A segunda forma, irmãos, o redentor, ele tinha que ser aceitável. Então ele passava lá por um crivo, né, de pessoas, né, e olhavam para ele e falavam assim: olha, ele é um parente distante, mas ele veio aqui para comprar esses escravos. E fala assim: tudo bem, ele é aceitável, nós vamos aceitá-lo. A outra maneira, ele tinha que ser capaz de pagar o preço, porque o escravo ele tinha um preço muito alto, né? E tamanha também a dívida da pessoa. Então ele tinha que ser capaz, primeiro, ser parente; segundo, ser aceitável; terceiro, ser capaz; e outra, ele tinha que estar disposto. Ele não tinha obrigação nenhuma de ir lá e comprar a vida da pessoa. Não tinha obrigação nenhuma. Então ele tinha que estar disposto. Então, irmão, só assim, cumprindo esses 4 requisitos, ele tinha o direito legal de redimi-las, no caso de Noemi e de Ruth, né? Somente cumprindo esses 4 requisitos, ele poderia ir lá e comprar aquelas mulheres, tirar aquelas mulheres da pobreza e devolver para aquelas mulheres o direito de prosperar novamente. Aí Boaz, ele pega e ele vai lá, ele passa por esses 4 requisitos e ele foi aprovado. E assim se faz, e você conhece a história. Boaz, irmãos, é a tipificação de Cristo. Quando Jesus ele vem, ele fala assim: eu vou comprá-lo, eu vou redimi-lo. A primeira pergunta, irmãos, que se faz talvez no mundo espiritual é: tá, mas você é parente deles? Aí Jesus fala: eu sou o irmão mais velho. O irmão mais velho tem direito ou não tem, irmãos? Ele tem direito ou não tem de nos redimir? Ele tem direito, como nosso irmão mais velho, de nos dar a redenção ou não tem? Ele tem, irmãos. E ele fala: tá, o primeiro requisito eu cumpro, porque eu sou o irmão mais velho. Glória a Deus. Tá, mas você é aceitável? Aí Jesus fala assim: você vê alguma marca em mim? Você vê alguma mácula em mim? Você consegue ver algum pecado em mim? Há
algo na minha vida que você consegue apontar em mim e dizer que eu não tenho direito de redimi-los? Aí o mundo espiritual olha para Jesus e fala: não tem. Então você é aceitável. Tá, mas ele é capaz? Será que Jesus, ele é capaz? Sim, irmãos, e ele foi capaz, totalmente sem pecado. Ele pega e ele se entrega. E o quarto requisito é: será que Jesus estava disposto? Será que Jesus realmente estava disposto? Ele olha para Deus e ele fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Eu me entrego por eles. Aleluia, irmãos, isso significa redenção. Será que ele estava disposto? Basta olhar para a cruz e você vai ser a tua resposta. Você vai ter a tua resposta. Basta olhar para a cruz, irmãos, e teremos a nossa resposta da disposição de Jesus em se entregar por nós. Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de si mesmo, ele deixou a sua glória, ele se fez homem. Isso é a disposição do Filho. Aleluia, glória a Deus. O tio está assustando, né? Tá? O tio está gritando demais, né? Estou parecendo pentecostal. Primeiro, irmãos, somos todos escravos. Choque-se nessa noite. Somos todos escravos. A Bíblia diz que todos pecaram. Não basta o fato de pecarmos conscientemente, irmãos, como também somos escravos por herança do pecado. Existem grilhões do pecado sobre os nossos pescoços. Somos acorrentados pelo pecado. E é por isso, irmãos, que nós temos que lembrar do nosso Redentor, porque nós precisamos do nosso Redentor. E toda vez, irmãos, que o peso do pecado cai sobre nós, talvez você ache assim: pastor, eu não acho que eu sou escravo do pecado. E irmãos, infelizmente, queridos, você é escravo do pecado, assim como eu também, irmão, sou escravo do pecado. Mas todos os dias nós temos que arrepender do pecado. Salmo 139, o salmista falava: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque talvez eu não tenha me lembrado de todos eles, e se eu me esqueci dos meus pecados, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, guia-me pelas veredas da tua justiça. O homem que tinha consciência que ele estava sujeito a viver a escravidão do pecado, se ele não olhasse para o Redentor da vida dele. Aleluia. Todos nós, irmãos, somos escravos, nascemos com a semente do pecado. Quantos aqui são pais? Você lembra da última vez que você ensinou o seu filho a fazer uma coisa ruim? Lembra? Precisa ensinar, irmãos? Não precisa. É incrível. Eu estou lá com o netinho, né? Nós, né, Neide? Estamos com o netinho, 2 aninhos, com 1 ano e meio. Diretora da escola chama a Andresa. Ó, Tomazinho está batendo na turma aqui. Vocês estão se batendo em casa? André, meu Deus do céu, não sei. A gente não trata dessa forma em casa. A gente não morde ninguém puxa o cabelo de ninguém briga com ninguém. Com 1 aninho e meio, irmão, de idade. Minha mãe fala assim: o Over nunca me levou para a diretoria. Quantas vezes você foi na diretoria, irmã, mãe? Né, o Tomatinho com 1 ano e meio, a Andressa já foi chamada lá na diretoria. Eu falo: meu Deus do céu. O meu irmão, por compensação, minha mãe não saiu. Minha mãe virou amiga da diretora, de tanto que o meu irmão levava minha mãe para a diretoria. Mas eu não dei trabalho não, irmão. Não precisa ensinar. A raizinha está ali, irmão. O negócio aflora de repente. De repente está mordendo os coleguinhas. Está brigando pelo brinquedo e está tacando caminhão na cabeça dos outros, irmão. É assim, querido. A raizinha está ali. Não precisa ensinar, irmãos.
Isso é herança do pecado, é sementinha do pecado, que nós temos que lutar contra ela todo dia, olhar para o Redentor todo dia e falar: meu Redentor, me perdoe, meu Redentor, eu errei novamente. Sabe por quê, irmão? Tem gente que está na igreja e está no mundo, vem para a igreja, está firme na igreja, daqui a pouco está no mundo. Quem conhece gente assim? Eu conheço gente assim, e tem hora que está firme na igreja, daqui a pouco está no mundo. Irmãos, é uma corrente, é um grilhão de pecado que está no pescoço dele, e ele não consegue se livrar, porque está se esquecendo de olhar para o Redentor. Olhe para o seu Redentor, olhe somente para ele. Aleluia. Olhe para o sangue, lembre do sangue. Toda vez, irmãos, que nós caímos no pecado, nós negligenciamos o sangue derramado. Toda vez que nós erramos, nós estamos tacando pedra na cruz, cuspindo na cruz, cuspindo no sacrifício. Ai, por que nós não perecemos? Porque existe algo chamado reconciliação, justificação, propiciação e redenção. O amor de Jesus sobre as nossas vidas, o sacrifício do Filho, do precioso, do amado do coração de Deus, pela sua vida e pela minha vida. Não se sinta, não fica, o meu ego se encheu. Não, irmãos, você não é merecedor. Eu não sou merecedor. Nós não somos merecedores. Você não é o centro do coração de Deus. Eu não sou o centro do coração de Deus. O centro do coração de Deus se chama Jesus Cristo. Ele é o centro de Deus, irmãos. E toda vez que Deus ele olha para Jesus, ele olha o amor, e Deus ele nos ama através do Filho. É isso, queridos, é isso. Não tenha medo do sangue. Não foi ouro que te comprou, não foi prata que te comprou, foi sangue que te comprou. O cordeiro sem mancha, o cordeiro sem mácula, não tinha pecado nele. Me comprou por quanto tempo? Ah, irmãos, com sobra, você pode ter certeza. Que valor que ele pagou, irmãos, por toda a eternidade. Que direito ele tem sobre a minha vida por toda a eternidade. Você pertence a ele por toda a eternidade. A sobra, irmãos, no pagamento dele pelas nossas vidas. A sobra, irmãos, está com muita sobra, porque o sangue é muito valioso. Talvez você não tenha ideia, talvez você não tenha noção. É muito valioso o sangue do Filho de Deus derramado por mim, por você. Agora eu te dou o direito de se sentir um pouquinho precioso para Jesus, um pouquinho amado por Jesus, ou talvez muito amado por Jesus. Aleluia. Agorazo significa comprar, exagorazo significa ir lá, tirar, levar embora. Lutron significa ser solto, ser liberto. Ser liberto do quê? Ser liberto do pecado, ser liberto da culpa, ser liberto, irmãos, da escravidão, ser liberto do seu passado sombrio, ser liberto do seu passado doentio, ser liberto do seu passado pecaminoso, ser liberto do seu passado cheio de falhas, cheio de erros, ser liberto, irmãos, do seu passado que estava te levando, que estava me levando para o inferno. Ser liberto, irmãos, do seu passado de raiva, ser liberto do seu passado de desespero, ser liberto do seu passado de tristeza, ser liberto do seu passado de choro, ser liberto do seu passado de agonia, ser liberto do seu passado de sofrimento. Irmãos, Ele te libertou, e se Cristo te libertou, verdadeiramente nós somos livres. Não há dúvida sobre a nossa liberdade. Se Cristo foi quem te libertou, verdadeiramente você é livre. Verdadeiramente eu sou livre. Glória a Deus, aleluia.
Os laços que nos prendiam se quebraram. As correntes que nos escravizaram se quebraram, caíram, se desmancharam. Aleluia, glória a Deus. Não há mais preço por nossas cabeças, porque não há dinheiro no mundo que possa pagar, que possa dobrar a aposta. Irmãos, não há dinheiro no mundo, irmãos, não há mais preço pela sua cabeça, porque Ele pagou com sobra. Aleluia, está entendendo, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vou dizer uma coisa para você nessa noite: não há pecado, e não importa o quanto seja ruim o seu pecado, que ele não possa te libertar, quebrar esse grilhão nessa noite e falar assim: agora você tem um Redentor. Agora esse Redentor se chama Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Não há, irmãos, não há. A redenção de Cristo, ela é verdadeira. Cristo Redentor, Ele é verdadeiro. Não é uma redenção falsa. Não é uma redenção que você fica devendo para o seu antigo dono chamado de pecado. Não, irmãos, não é. A redenção em Cristo, ela é verdadeira. A redenção de Cristo, irmãos, ela pagou tudo. Aleluia. Se você nasceu de novo, queridos, você está perdoado. Se você aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você recebe o Redentor na sua vida. Você entende o preço do sangue, você entende o valor do sangue. Há perdão para a sua vida. Agora, irmãos, o teu valor e o meu valor para Deus, nós somos extremamente valiosos para Ele, sim. Mas não porque nós merecemos, é porque o Filho comprou. Entende, irmãos? É porque o Filho pagou o preço. Isso não é por causa do que nós somos, é por causa do que custou para Deus. O teu valor para Deus não é por causa que você é bonitinho, santinho, não. É por causa do que você custou para Deus. E você custou para Deus o sacrifício do Filho. Você custou para Deus o sacrifício do único Filho. Você custou para Deus o sacrifício daquele que era mais precioso ao coração de Deus no céu, na eternidade. É isso que você custou para Deus. Dê valor ao sangue. Retribua o sangue com devoção. Retribua o sangue com amor. Retribui o sangue com a sua vida. Pare de ser crente onda do mar, sabe? Que vai para a praia e volta para o mar, e vai para a praia e volta para o para. Valorize o preço do sangue. Como que eu retribuo a Deus, irmãos? Valorizando o preço do sangue. Vivendo uma vida devota para Ele, errando menos, pecando menos, pedindo perdão, vivendo uma vida santa, irmãos, se santificando todos os dias, acordando de manhã, irmãos, e pedindo perdão pelos pecados impuros, irmãos, de sonhos de impuros durante a noite, mesmo irmãos que não tenham ciência da consciência, indo dormir à noite pedindo perdão pelos seus pecados durante o dia, que você buzinou para o irmão, e você xingou o irmão, você ficou bravo com o irmão. Esse dia eu quase briguei com o homem no posto de gasolina, ele me cortou pelo encostamento. Aí minha filha falou: calma, pai, reconhece que você errou também. Pai errou, mas ele também errou. Pai errou, mas ele errou também. Tá bom, pai, tá bom, eu entendi que ele errou, mas reconheça que você errou. Você é um homem de Deus, você é um pastor, você está indo para a igreja, você está indo pregar. Eu estava indo pregar, irmão. A ira já subiu no coração, irmão. Eu fui dirigindo daqui, lá em Itapira, com ira no coração. Sabe, bravo com o homem que me contou. Sabe, irmãos? Aí, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Jesus, pelo meu pecado. Porque nós somos fácil irar, mas nós não podemos dormir sobre a ira, irmãos. Nós não podemos ir dormir irados e acordar irados. Peça perdão. Aleluia. Irmãos, e na condição de libertados, queridos, a nossa condição, a nossa posição não poderia ser melhor, irmãos, porque Ele nos deu liberdade. Toma aí, ó. Onde o Espírito de Deus está,
a liberdade. Onde o Espírito, onde o Espírito de Deus está, a liberdade, irmãos, a liberdade. Irmãos, a nossa posição no Redentor não poderia ser melhor, irmãos. Nós estamos livres do pecado. Os nossos pecados estão perdoados, irmãos, quando nós confessamos. Irmãos, a redenção, o preço já foi dado, já foi pago, já foi entregue. Irmãos, a nossa posição agora em Cristo é a posição de vivermos uma vida em liberdade, irmãos, nele, viver uma vida nele, sabendo que ele é o nosso Senhor, sabendo que agora ele é o nosso Salvador, sabendo agora que ele é o nosso Redentor. Nós estamos chamados para viver nele, nós estamos perdoados, irmãos, e quando nós confessamos os nossos pecados eles são lançados na imensidão do mar, e a palavra diz que Deus nunca mais irá se lembrar deles, e o mar do esquecimento é proibido pescar. Tem gente que fica indo lá pescar no mar do esquecimento, né? E fica lembrando, Deus, do pecado, né? Irmãos, no mar do esquecimento tem uma placa bem grande assim, ó, proibido pescar. Se confessou o seu pecado, se Deus lançou o seu pecado lá no mar do esquecimento, não vai lá com a varinha, porque toda vez que você está indo lá com a varinha e se lembrando do seu pecado, é porque você não entendeu a redenção. Entenda a redenção. Entenda o Redentor. A redenção, irmãos, é um presente de Deus para as nossas vidas, querido. A redenção, irmãos, é um presente de Deus para a sua vida e para a minha vida, e sem condições. Ele nos presenteou. Não tem amarras, nada disso. Não, irmãos. É um presente gratuito de Deus. Para ele custou, para você, irmãos, ele deu. Entende, irmãos? Ele pagou o preço. Para você, ele deu a redenção. Ele deu o perdão. Em 1829 havia um homem chamado George Wilson. George Wilson foi um dos primeiros homens nos Estados Unidos a ser condenado à pena de morte. Ele cometeu um roubo seguido de assassinato. Ele matou uma pessoa, então ele foi condenado pela justiça à pena de morte. George Wilson, ele participava de uma família, era membro de uma família que tinha uma certa influência. E diz a história assim, então, que a família começa a apelar na justiça, né? E apela daqui, apela de lá, tentando reverter aquela sentença de morte. Ele estava no corredor da morte. Diz assim então que a apelação chega no presidente dos Estados Unidos. E o presidente, ele olha aquela apelação, e ele assina o perdão da pena de morte para o George Wilson. Ele assina lá a carta, né, o perdão presidencial. A família vem correndo para a prisão, fala, está aqui, o perdão presidencial, você recebeu, você não vai mais morrer. Diz a história que George Wilson, ele olha para aquele perdão, ele fala assim, não, eu não quero, porque eu errei, eu pequei, eu matei, eu mereço a morte. George Wilson, ele nega o perdão presidencial. E nunca ninguém tinha negado um perdão presidencial, porque uma vez o presidente decretado lá o perdão, era irrevogável, era inegociável. O presidente assinou o perdão. Aí o Jorge fala assim, não, eu não quero o perdão. Eu errei, eu pequei, eu matei, eu tenho direito à morte. E aquilo então, toda aquela situação,
né, constrangedora de uma pessoa negando o perdão presidencial volta para a Suprema Corte dos Estados Unidos, porque eles nunca tinham lidado com aquilo, e agora? A gente não tem, a gente não sabe lidar com isso. O presidente deu perdão, e isso não é comum, isso não é aceitável, né? O presidente deu perdão, você está perdoado. E o Jorge falava, eu quero morrer. Você está perdoado, mas eu quero morrer. Mas o presidente assinou seu perdão, mas eu quero morrer. E volta para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Aí um juiz lá da Suprema Corte fala assim, um perdão só vai ter efeito, ele escreve lá, se a quem for destinado o aceitar. Se o Jorge Wilson quer morrer, então ele vai morrer. Um perdão só tem efeito se a quem for destinado aceitar o perdão. Bem, irmãos, se você não sabia, agora você está sabendo. Se você for para o inferno, ou se eu for para o inferno, não vamos tentar culpar a Deus. A culpa é minha, a culpa é sua, porque o perdão foi dado. A questão é se você está aceitando o Redentor na sua vida ou não. Se você está aceitando o perdão de Deus para com a sua vida ou não. O juiz ele continuou, ele falou assim, embora seja quase inconcebível que um criminoso condenado recuse um perdão, se ele o recusar, o perdão não terá efeito. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas estão morrendo porque não está aceitando o perdão de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Sabe por que muitas pessoas estão perecendo? Porque não estão aceitando o fato, irmãos, de Deus estar dando o perdão, derramando o perdão, oferecendo o perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque você está achando que o seu pecado é maior do que o sangue. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer, irmãos, o sangue do meu Jesus, o sangue do meu precioso, o sangue do meu Cristo, irmãos, irmãos, o maior poder, do maior valor sobre a terra, e tem muito poder sobre o seu pecado e sobre o meu pecado. Glória a Deus, aplauda o Senhor com força. Aleluia. Há perdão em Jesus, há perdão em Jesus. Glória a Deus, Jesus pagou tudo, irmãos. Jesus pagou tudo, Jesus pagou tudo. Não há mais peso e não há mais cobrança sobre você, irmãos. Aleluia. Mas Jesus, ele não forçará a entrada dele no seu coração. Ele não forçará que você engula o perdão dele. Não. Eis que estou à porta e eu bato. Toque, toque, toque. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. E aí, irmãos, qual que é a sua posição nessa noite? Aceita o perdão ou negligencia o perdão? O que eu quero gerar em você nessa noite aqui, queridos, é que o perdão está sendo derramado nesta noite sobre as nossas vidas. Há um espírito, um batismo de redenção sobre nós aqui nessa noite, neste lugar. O perdão está sendo oferecido, querido, para você. E o que você tem que fazer? Aceite o perdão. Vá e não peque mais, não erre mais, não volte a colocar, queridos, o perdão, o grilhão sobre o seu pescoço, sobre a sua vida. Curve a sua cabeça, dá um dó maior para mim. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Coloca
Coloca a letra para mim, Felipinho, por favor. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bem forte, merecida a vida, porque nós não merecemos, e merecida a vida. Por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Você estava como? Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Aleluia, aleluia. Entra no meu coração nesta noite, Senhor Jesus. Seja o meu Salvador, seja o meu Redentor. Eu abro o meu coração e a minha vida para você, em nome de Jesus. Impressionante é o seu, me redimiu e me mostrou. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia. Quero fazer um convite aqui nessa noite, eu não sei, mas se tiver alguém que quer aceitar a Jesus, entendeu a mensagem da cruz nessa noite e o que a cruz significa, se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Quero pedir para que toda a igreja se coloque em pé. Você que quer aceitar a Cristo como seu único Salvador, o seu Redentor. Hoje você recebeu uma palavra de redenção. Hoje você sai daqui entendendo o que significa redenção. Se tiver alguém, eu quero que você saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Se tiver alguém aqui nesta noite que entrou aqui e se sentindo o pior dos pecadores,
e você entendeu nessa noite que há perdão para a sua vida, e você quer receber uma oração de confirmação, uma oração sobre a sua vida, essa palavra tem tocado no seu coração, quero também que você saia do seu lugar, venha até aqui na frente, enquanto nós cantamos. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi. Sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado pela cruz, pela cruz. Você que estava afastado do caminho do Senhor, e Ele te chama novamente para a reconciliação hoje. Entendeu o convite da reconciliação? Ele te chama para uma noite de reconciliação. É Jesus pegando na sua mão e trazendo a mão de Deus de volta para a sua vida. Sai do seu lugar, vem até aqui na frente, também quero orar por você. Eu olho para a cruz. Em Cristo Jesus, a liberdade nele, vivendo a vida dele, andando os passos dele, olhando como ele olha, falando como ele fala, tocando em quem ele toca, entende, irmãos? Ouvindo o que ele ouve. Ele é o teu Senhor, ele é o teu mestre, ele é o teu Salvador, ele é o teu Redentor. Nós temos liberdades nele, aleluia, aleluia, aleluia. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente somos livres, aleluia. Aplauda o Senhor.